Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículo 36 até o versículo 49, é o texto da nossa pregação desta noite. Vamos acompanhar a leitura da palavra. O contexto é o Senhor Jesus Cristo, ele aparecendo aos seus discípulos após a ressurreição. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o contexto da nossa passagem é aquele domingo da ressurreição. Um domingo que foi muito agitado, foi um verdadeiro corre-corre para todos os apóstolos de Jesus Cristo. Foi um domingo que nós podemos imaginar com este corre-corre pelos relatos de todos os evangelistas que narraram para nós o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que por meio deles, que pela manhã bem cedo, essa ressurreição de Jesus aconteceu. As discípulas, elas haviam ido ao sepulcro para fazer o tratamento do corpo de Jesus. Mas ao chegarem lá, elas puderam ver a sepultura vazia. E naquele momento, algumas delas tinham ouvido a mensagem dos anjos que diziam: Ele não está mais aqui, mas ressuscitou. Jesus, naquele mesmo domingo, ele já havia aparecido a Maria Madalena. E imaginem as mulheres, elas passando a manhã e a tarde inteira em busca dos apóstolos e dos discípulos para contar a eles o que elas tinham ouvido dos anjos e o que elas tinham visto da ressurreição do Senhor, e dizer para que eles fossem até a Galileia, a fim de encontrarem-se com o Mestre lá. Foi um dia muito dinâmico. E nós vemos aqui nessa passagem que, nesse encontro de Jesus com os seus discípulos, os apóstolos e outros discípulos ainda estavam em Jerusalém, eles ainda estavam para ir a Galileia. Eles estavam escondidos em uma casa. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 33, nos diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Os apóstolos, imaginem vocês,
naquela tardezinha de domingo, podemos até dizer já na boca da noite, eles estavam em uma casa, com a porta bem trancada, pois eles estavam com medo dos judeus, como diz João no capítulo 20, versículo 19. E apesar do texto falar que os 11 estavam lá, nós podemos entender que esse era um termo bem geral para descrever os apóstolos menos Judas, o traidor. E nós sabemos que Tomé não estava nesse encontro aqui. Só 8 dias depois, no mesmo lugar, Jesus ele iria aparecer aos 11. Desta vez aqui, não estava Tomé, mas no outro domingo é que Tomé estaria presente. João capítulo 20, versículo 26 nos diz isso. Então, foi uma agitação naquela casa em Jerusalém. Todos estavam comentando sobre aquilo que haviam ouvido das mulheres sobre a ressurreição de Jesus. Podemos até imaginar eles comentando sobre as aparições do Senhor a Pedro. Simão, versículo de número 34 diz, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Podemos até imaginar aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús a fugir, contando também, é verdade, eles apareceram a nós também quando nós estávamos no caminho de Emaús. Versículo de número 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E foi naquele momento quando eles estavam discutindo e trocando as informações sobre a ressurreição, quando eles menos esperavam, quando a porta estava trancada, e sem ninguém ter batido na porta, e sem ninguém ter aberto a porta, quem apareceu? O Senhor Jesus. Jesus ressurreto. Versículo número 36 diz, falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles, e lhes disse, paz seja convosco. Foi nessa noite de domingo. E é também numa noite de domingo que o Senhor nos traz aqui para que nós possamos ouvir a pregação da palavra dele. A pregação que eu trago em nome dele para vocês no seguinte tema: Jesus ressurreto concede a paz, come com os discípulos e promete o Espírito Santo a eles. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Jesus Cristo, Jesus ressurreto, concede a paz, come com os discípulos e promete o Espírito Santo a eles. Deixem por favor suas Bíblias abertas nesta parte de Lucas. No versículo de número 36, nós vemos qual foi a primeira expressão de Jesus, a primeira palavra de Jesus para aqueles discípulos que estavam muito perturbados. Jesus disse, paz seja convosco. Que palavra tão necessária para aquele momento, que palavra tão doce. Eles haviam presenciado na sexta-feira todos aqueles terrores, todo aquele espetáculo macabro da morte do seu amado Senhor. Eles estavam cientes de todo o ódio dos judeus incrédulos contra a igreja de Jesus. Eles estavam atemorizados, com medo, perturbados. E a primeira palavra que Jesus dá para eles é: paz seja convosco. Nem todos tinham visto a ressurreição acontecer, mas todos estavam com um medo terrível. Todos estavam com muita tristeza. E você sabe muito bem, se você não sabe, converse um pouco com pessoas que têm almas perturbadas, com medo, com tristeza por causa da morte. Você não vai saber o
que de fato, precisamente aquela pessoa sente, uma pessoa que tem medo, ou uma pessoa que está muito triste por causa da morte de uma pessoa amada. Só quem sabe isso é quem passa pelo medo ou a perda da morte. A perda pela morte. Mas nós podemos imaginar que é uma perturbação muito grande e essas pessoas precisam de paz. E Jesus, ele dá a paz dele para os seus discípulos. Jesus dá a eles o que eles precisavam. E não era uma simples saudação como era comum em Israel. Não era só um simples shalom. Mas Jesus estava falando para eles a mensagem plena do Evangelho. Porque a paz que Jesus está dando a eles é a paz no seu sangue. O sacrifício que nos traz a paz estava sobre ele, na sexta-feira foi dado a Deus. E agora estava tudo comprovado que esse sacrifício havia sido recebido pelo Pai, porque ele ressuscitou. Não tem mais motivo de medo, não tem mais motivo de tristeza, não tem mais motivo de perturbação para a alma de vocês. Eu estou aqui, recebam a minha paz. Paz seja convosco. A paz do Senhor. Uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que é baseada no perdão dos pecados. Uma paz que nem a morte pode nos tirar. Assim, Jesus Cristo, ele dá a sua paz aos seus discípulos. Eles podem ficar tranquilos. O Mestre venceu a morte, ele está com eles. Eles podem descansar em pastos verdejantes e águas de descanso. Chegou o pastor ressurreto, Jesus Cristo. Agora, meus amados irmãos, notem que no versículo 37 vemos as fraquezas da natureza humana. Porque no versículo 37 o texto nos diz que eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas imaginem, isso é natural da nossa natureza humana caída, mesmo sendo discípulos, mesmo vendo Jesus. Mas era algo tão tremendo a ressurreição, que eles ficaram tomados, eles pensavam que um fantasma estava ali. Crianças, vocês sabem que fantasmas não existem, né? Mas parece que os discípulos acreditavam e havia certas superstições no meio dos judeus daquela época, onde eles pensavam que quando uma pessoa morria, o espírito dela ficava ainda rodando ali por 3 dias junto do corpo. Era uma crendice deles, a gente sabe que isso não existe. Mas eles ficaram tão impressionados que eles estavam tão tomados de medo, eles disseram: é um fantasma que está aqui. Isso mostra a fraqueza. Jesus pode estar em pessoa falando para a gente, mas a nossa natureza humana pode ser tão perturbada pelas perturbações, pelos medos e tristezas, que a gente pode até descrer em certo momento e sermos tão fracos que não cremos na palavra que Jesus nos dá. Os discípulos estavam assim. Jesus viu a fraqueza deles. Os discípulos tinham esquecido as palavras de Jesus. As palavras que Jesus garantiu a ele: olha, eu vou para Jerusalém. Vai ser necessário que se cumpra tudo aquilo que foi dito acerca dos sofrimentos, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. E isso é comum para nós. Quantas vezes nós, em nossas perturbações, esquecemos as palavras de Jesus?
Devemos ficar nessas palavras, devemos nos firmar nessas palavras, devemos extrair a nossa alegria das promessas de Jesus, mas por causa das perturbações desse mundo quebrado, das tristezas que de fato nos acometem, nós podemos esquecer as palavras de Jesus. E Jesus foi tão paciente com os seus discípulos. Veja o que Jesus ele fez, versículo de número 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbado? E por que sobem dúvidas ao seu coração? Veja que Jesus ele não é somente homem, mas Jesus ele se mostra aqui como um verdadeiro Deus. Ele conseguiu sondar os corações dos seus discípulos. Nós às vezes podemos ver as expressões e julgar o que as pessoas estão pensando com as suas expressões. Quando eu estou alegre, eu sorrio. Quando eu estou empurrado, estou vendo. Então as pessoas conseguem ver que há no meu espírito pelas minhas expressões. Mas Jesus vai muito mais do que isso. Jesus vai no espírito dele, Jesus vai no coração dele, Jesus vai até aquilo que está lá na parte mais íntima. Ele vê a dúvida, ele vê a perturbação. Isso mostra a divindade de Jesus naquele momento. Ele não é só homem, ele é o Deus onisciente, que consegue sondar os corações e ver os nossos pensamentos. Ele é Deus. E sabendo do que há nos corações dos seus discípulos, Jesus Cristo, no versículo 39, Lucas ele nos diz o que Jesus Cristo fez. Jesus disse: olhem, venham cá, vejam, vede as minhas mãos, vede os meus pés, vede que sou eu mesmo. Vocês querem mais provas? Venham até mim, toquem em mim, peguem em mim. O texto diz: apalpai-me e verificai, vejam com detalhes, porque o Espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Veja aqui, o Deus que é homem, Deus 100% Deus, 100% homem, ele ressuscitou fisicamente, não foi uma ressurreição espiritual. Não era um espírito que estava ali. Jesus deixa muito claro: eu tenho as marcas do meu sofrimento em meu corpo, e vocês podem pegar no meu corpo, vocês podem sentir que eu sou feito de carne, eu tenho os ossos, eu de fato sou o mesmo que morreu por vocês, e agora eu ressuscitei plenamente, em glória. Ele ressuscitou, venceu a morte, fisicamente estava ali Jesus. Essa é uma doutrina poderosa. De fato, como o apóstolo Paulo ele diz que se a ressurreição não existe, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. E ele baseia a nossa ressurreição em glória, e ele firma-nos a nossa fé, o apóstolo Paulo, dizendo a nós que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e por causa disso nós também ressuscitaremos fisicamente na glória, na vinda dele. Jesus estava dizendo isso: eu mesmo já ressuscitei, eu estou aqui, toquem em mim e vejam e provem e sintam. A realidade da nossa salvação dependia da ressurreição de Jesus, ressurreição física. Foi a ressurreição que foi de fato a comprovação que o mesmo Cristo que foi o pagamento por nossos pecados é aquele que é o nosso justificador, porque quando ele ressuscitou foi para a nossa justificação, para o perdão de nossos pecados serem confirmados e serem reais para nós. E a ressurreição dele é a certeza da nossa vitória sobre a morte, porque como ele ressuscitou, nós que estamos ligados a ele pela verdadeira fé também venceremos a morte, seremos ressuscitados. Não tem dúvida alguma, eles estavam vendo. Mas Jesus que estava conhecendo o coração dos seus discípulos, Jesus que, como diz o versículo de número 40, dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
No versículo 41 nós vemos que ainda os seus discípulos, na fraqueza deles, estavam em dúvida. Por quê? Porque no versículo 41 o texto nos diz que Jesus, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados. Lucas ele mostra que era algo, a tremenda alegria, mas também a perplexidade deles. E quando a gente olha outros textos dos evangelistas, por exemplo Marcos, que diz por causa da dureza do coração deles, uma mistura. Imagine que havia os 11, no caso aqui 10, como eu já expliquei, mas outros acompanhando. Era uma quantidade de pessoas semelhante a nós aqui. Vários sentimentos na cabeça de um e de outro. Uns estavam alegres, outros perplexos, outros duvidosos. Jesus chega e diz: venham cá, o que é que vocês têm para comer aí? Agora pronto. Já tocamos no corpo dele, já vimos a marca dele. Agora ele vai comer aqui conosco. Jesus pede comida. Versículo de número 41 diz: que tendes aqui alguma coisa que comer? E no versículo 42 se fala que então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, uma refeição que eles tinham ali. E o que Jesus fez? E ele comeu na presença deles. Fantasma não come. Fantasma nem existe, né? Mas o fantasma, por exemplo, não come. Jesus comeu. É interessante, meus amados irmãos, que Jesus pegou uma refeição e usou uma refeição para mostrar a realidade da sua ressurreição e para fortalecer a fé dos seus discípulos que estavam tão perturbados naquele dia e fracos em sua fé. E é interessante que nós estamos aqui sendo preparados para participar de uma ceia, que também é uma refeição, que também foi dada por Jesus. Para quê? Para fortalecer a fé que o Espírito Santo colocou em nossos corações pela pregação. Então notem que o Senhor ele já havia, claro, dado a ceia antes da morte dele, como sacramento de sua morte. E agora Jesus, depois de ressuscitar, está ceando de novo com seus discípulos. E quando nós aprendemos lá no outro livro que Lucas escreveu, Atos, nós aprendemos que Jesus passou 40 dias comendo e ensinando aos seus discípulos. Os discípulos poderiam ver Jesus usando refeições para mostrar a realidade da sua ressurreição e para fortalecer a fé dos seus discípulos. Hoje Jesus ele está usando esta ceia, sacramento, usando pão, não peixe e mel, mas usando pão e vinho para que nossa fé seja fortalecida por Ele. Porque é esta ceia, este sinal, este sacramento, este selo espiritual que nós recebemos do Senhor, que Cristo usa para, de fato, nos alimentar espiritualmente dele. Para que nós possamos assim estarmos mais unidos a Ele em espírito, para que nós possamos estar cada vez mais participando do seu corpo e do seu sangue, para que nós cada vez mais sejamos carne da carne dele e ossos dos ossos dele. Sejamos mais igreja na comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com cada um dos nossos verdadeiros irmãos. Uma refeição. Não que Jesus esteja no pão e no vinho. Ele não está no pão e no vinho. Ele não foi transformado em pão e vinho. Mas espiritualmente Ele está conosco pelo Espírito. E usa esse pão e esse vinho para nos alimentar dele. Esta ceia é uma refeição que Jesus usa
para fortalecer a nossa fé e para nos levar cada vez mais a crer na ressurreição dele. Depois que Jesus ele comeu, o versículo 44 nos diz que a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então vejam, não deveria ser uma surpresa para os discípulos o que Jesus estava fazendo ali, ressuscitado. Não deveria ser uma surpresa o que aconteceu antes disso, os sofrimentos. Por que não? Porque desde o Antigo Testamento o Espírito Santo estava revelando que o Messias, antes de vir em glória, ele teria que vir em humilhação. Ele deveria encarnar. Ele deveria padecer, ele deveria morrer, ele deveria ressuscitar em glória. A mesma Escritura havia garantido que também esse Jesus ressurreto, ele deveria ser pregado a todas as nações, sem distinção. Ele foi dado como sendo a luz dos gentios. Ele foi dado como sendo aquele que tornaria bendita todas as famílias da terra. Toda a Escritura estava falando isso. Só que a igreja de Israel não conseguiu enxergar essa verdade. Os discípulos mesmos, eles não tinham o que nós temos agora, toda a revelação. Em primeiro lugar, não tinham o Espírito Santo como nós temos agora. Nessa época, o Espírito Santo não vivia na igreja, não estava dentro dos crentes. Não havia todo o ensino dos apóstolos revelados por Jesus. Eles tinham uma visão limitada ainda. Eles tinham capacidades mínimas em relação à igreja pós-Pentecostes. E por isso Jesus estava ali abrindo. Aqui Lucas usa os termos usados para a divisão do Antigo Testamento, a lei de Moisés, os profetas, os salmos. Porque em toda a Bíblia do Antigo Testamento Jesus ele está sendo manifestado de Gênesis a Malaquias. Jesus saiu. Imagine Jesus nesse momento, imagine que maravilha, né? Nesse primeiro instante, Jesus indo lá para Gênesis, mostrando aqui, Gênesis 3,15: nascerá da mulher aquele que ferirá a tua cabeça, Satanás, mas você vai ferir o calcanhar, o sofrimento. Imagine ele indo lá para Gênesis ainda aí, falando da promessa de Abraão, em Gênesis capítulo 12, dizendo, o Senhor dizendo: bendito será as famílias da terra na tua descendência. Ele dizendo aos apóstolos: isso aqui, ora, é sobre mim. Imagine Jesus indo para os salmos e pegando os salmos que falam sobre o sofrimento de Jesus, Salmo 22, por exemplo, e dizendo: olha aqui, olha o que eu falei na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Imagine ele pegando no mesmo Salmo 22, lá mais um pouquinho mais adiante, e dizendo: olha aqui, eu ressuscitei porque o Senhor diz: eu não verei a corrupção. Imagine ele falando, abrindo a profecia de Isaías e mostrando em Isaías 53, ele sendo vitorioso, sofredor, mas que veria o trabalho o seu trabalho e que justificaria muitos. Meus irmãos, que emoção! Se é emocionante nós ouvirmos a pregação de Cristo e Cristo falando por meio da pregação através de um mensageiro dele. Imagine a emoção daqueles discípulos vendo o próprio Jesus abrindo as Escrituras e ele pregando para eles tudo o que havia de acontecer e comprovando isso. Que alegria! Jesus deu a palavra que alimenta a alma, palavra que fundamenta a nossa fé, palavra que de fato torna eficaz o sacramento.
da ceia. Ele não só mostrou o corpo, ele não somente deu uma refeição, mas ele deu a palavra. E por isso, nós não ministramos a ceia sem a pregação. Por isso que quando você tem a ceia do Senhor, também você tem uma pregação. Porque não se pode separar a pregação da palavra do sacramento da palavra. E Jesus fez isso. E no versículo de número 46 Jesus disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. De fato, ali estava aquele que tornaria bendita todas as nações. Ali estava aquele que Isaías, por exemplo, no seu livro, no capítulo 42, versículo 6, diz: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Isaías 49, versículo 6 diz: sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, ou seja, para as pessoas fora do pacto, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso é Isaías. Jesus explicou, estava já lá no Antigo Testamento: vocês vão ao mundo, aos gentios, pregarem aos gentios, notem, a remissão, o arrependimento em meu nome, o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Veja, não existe no mundo um outro Salvador além de Jesus. Isso é um grande escândalo para o mundo. Que é isso? Você vem dizer que só o cristianismo é a religião de Deus, que só o Messias do cristianismo, Jesus, é o Salvador? Sim. Não é Maomé. Não é Buda. Não são os deuses hindus. O arrependimento e a remissão dos pecados é em nome de um homem, Jesus. Isso é o grande escândalo. Escândalo para todos aqueles que já adentraram e caíram na rede do diabo de achar que Jesus é somente mais um Messias de uma religião, mas nós devemos sim crer que todas as religiões têm uma verdade cósmica que pode gerar salvação para aqueles que creem nas suas verdades. Não! Jesus não ensinou isto. O grande escândalo vai ser quando nós chegarmos no dia final e não vermos Buda, não vermos Maomé sentado no grande trono de Deus, mas vemos o Cristo Jesus julgando todas as nações, salvando a sua igreja eleita. Jesus. E para que você seja salva é só no nome dele, arrependendo-se dos seus pecados, confessando os seus pecados e confiando somente em Jesus para a salvação da sua alma e do seu corpo. Só Jesus. E a igreja tem que pregar isto. Jesus disse:
e que em seu nome, no nome de Jesus, que é o Cristo, se pregasse arrependimento para a remissão de pecados, para os seus pecados serem perdoados e você ser resgatado da ira de Deus sobre os pecados, contra os pecados de toda a humanidade e seus pecados. Todas as nações devem ouvir essas palavras, essa mensagem do Evangelho de Cristo, começando de Jerusalém. De fato, lembre-se, Deus escolheu Israel para ser sua igreja no Antigo Testamento, e o Messias viria de Israel. Até a mulher samaritana sabia disso. Nós sabemos que a salvação vem dos judeus, da descendência de Abraão, da descendência de Davi. Mas não só Israel seria salvo por Jesus. As nações, pessoas de todas as tribos, raças, línguas, povos, Jesus tem seus eleitos, porque são as famílias da terra, o alvo redentor do Senhor. Mas começaria em Jerusalém, de lá, primeiro dos judeus, depois dos gentios. Esse foi o desejo de Deus. E foi lá em Jerusalém, sim. E os discípulos deveriam ficar em Jerusalém, porque seria em Jerusalém, cidade que na antiga aliança era a cidade de Deus, onde havia o templo de Deus, que os seus discípulos seriam revestidos de poder para serem testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Versículo de número 48 diz: vós sois testemunhas destas coisas. Aqueles discípulos, eles eram testemunhas da ressurreição de Jesus e de cumprimento de todas as palavras de Deus no Antigo Testamento em Jesus. Ele diz: vocês já são testemunhas destas coisas. E agora ele diz no versículo 49, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui Jesus estava falando aos seus discípulos sobre o dia de Pentecostes, este dia que nós iremos lembrar no domingo que vem. Em Pentecostes o Senhor iria batizar a sua igreja com o Espírito Santo. Ou seja, o Senhor iria derramar o seu Espírito na igreja. O Senhor iria revesti-la do poder necessário do Espírito para que eles pudessem ser testemunhas de Jesus em todo o mundo, levando o Evangelho pela pregação, discipulando pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que gentios fossem feitos herdeiros da promessa de Abraão, o dom do Espírito e a remissão dos pecados. E aí, meus amados irmãos, Jesus, e é o texto que nós terminamos em nossa pregação, nós podemos ver como a verdade de Jesus foi provada de modo incontestável por aqueles discípulos que ali estavam há tantos anos atrás. E como nós hoje provamos das consequências da fidelidade da palavra de Jesus. Por quê? Imagine o que você está fazendo aqui. Imagine quem é você. Eu acho que não tem nenhum judeu aqui. Talvez tenha alguma descendência, mas eu acredito que a maioria são pessoas que nem chegaram perto de Israel, só em fotos. Mas imagine que você, por causa de Jesus, por causa de todo o cumprimento que Ele fez na sua morte, ressurreição, ascensão, que nós lembramos na quinta-feira passada, e por causa de Pentecostes, por causa da obra da sua eleição graciosa em nos escolher para dar a Jesus, nós podemos estar no culto adorando o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós podemos estar não num templo em Jerusalém,
onde nem imaginaríamos chegar no Santo dos Santos terreno, mas nós estamos no Santo dos Santos que está nos céus, a realidade. Nós estamos entrando com coragem nesse Santo dos Santos, porque Jesus, Ele pagou o preço na cruz, Ele rasgou o véu de sua carne, para nos colocar na presença de Deus. Nós fazemos parte do povo de Deus, somos co-herdeiros de Cristo, temos todas as promessas de Abraão sendo reais em nossa vida. Nós, gentios, em nada, espiritualmente falando, somos diferentes de Israel, do pacto do Senhor. Que privilégio da graça. Veja, eu e você, nós estamos ouvindo o Evangelho em nossa própria língua. Não estamos ouvindo em hebraico no templo em Jerusalém. Estamos ouvindo o Evangelho no português. Aqueles que não são do nosso Brasil, são holandeses que estão aqui, ou holandês que está aqui conosco, também está ouvindo o Evangelho no seu país, na sua própria língua. Uns têm o privilégio de ouvir em português e ouvir em holandês, porque entendem as duas línguas. Nós podemos sentar à mesa com o Senhor Jesus e provar a comunhão com os santos de Deus. Nós temos o Espírito Santo e a remissão dos pecados, as promessas que Deus deu a Abraão. Nós herdaremos a terra em glória. Esta terra em glória que era simbolizada na terra da Palestina. Imagine, por que estamos provando? Porque Jesus cumpriu tudo que na Escritura estava escrito para Ele cumprir, para a nossa salvação. Será que essa mensagem não alegra o seu coração? Será que você não se sente com a vontade de dizer glória a Deus? Glória ao Senhor. Que bênção, que privilégio, que graça. Tudo se cumpriu o que Jesus está falando e ainda mais vai se cumprir. Ainda outras nações ouvirão o Evangelho. Deus levará esse Evangelho a todo mundo. Deus chamará todos os seus eleitos onde quer que eles estejam. Deus agregará todos em uma grande mesa, que esta mesa aqui é só o tira-gosto dessa grande mesa que nós teremos na boda do Cordeiro de Deus, quando nós iremos ver tantas cores de pessoas diferentes, tantas formas de olhos diferentes, nós veremos tanto jeito diferente e tudo fazendo parte de um único povo, com um só Espírito, provando uma só fé, um só batismo, um só Senhor, adorando um só Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que se sacrificou por nossos pecados e se ressurgiu para a nossa justificação. Ó irmãos, nós esperamos esse dia com tanta alegria. Tudo isso fundamentado e com paz, uma paz que o Jesus ressurreto concedeu a nós. E nesta paz, no sangue dele, sentamos essa mesa para comer com ele e com cada um com seu irmão verdadeiramente em Cristo Jesus ligado e desfrutando da promessa já cumprida, desfrutando do Espírito Santo. Você desfruta do Espírito Santo. Você que está ligado a Cristo não precisa ficar buscando um tal de batismo com o Espírito Santo, porque esse batismo já aconteceu em Pentecostes. A partir do momento que você, pela graça de Deus, creu no Evangelho, você foi selado, selada com o Espírito Santo da verdade, e você recebeu todas as consequências, você recebeu toda a realidade da promessa, você recebeu a remissão dos pecados e o dom do Espírito Santo. Você não precisa mais de nenhum outro batismo do Espírito Santo, você já com a igreja tem o Espírito Santo.
porque Jesus já derramou o Espírito em Pentecostes. O que cabe a mim e você é vivermos a nossa vida no Espírito. O que cabe a mim e você é vivermos em plenitude do Espírito. O que cabe a mim e a você é usarmos os meios da graça pelos quais o Senhor nos concede mais do Espírito Santo. Oração, pregação, sacramentos, comunhão. Mas o Espírito você já tem. Então por isso venha a ser o Senhor. Você que está em plena comunhão com o Senhor, você que está consciente do sacramento, do que representa o sacramento, o Senhor Jesus te chama, vem cear. Vem cear, porque para isso eu te salvei, para que você tenha uma comunhão plena comigo. Vem cear, você tem a paz que está sobre o meu sangue, fundamentada em meu sangue e conquistada com o meu sangue, sangue representado no vinho, sangue que lavou todos os teus pecados, sangue que tirou de diante dos olhos de Deus todos os teus pecados, cobrindo os teus pecados, pagando as tuas dívidas. Vem cear, come espiritualmente de Cristo representado no pão. Vive a comunhão do Espírito. Comunhão essa que celebramos na ceia do Senhor. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, se alegrem no Evangelho, porque o Jesus ressurreto nos concedeu paz. Ele come conosco nesta ceia e nos alimenta dele. Ele prometeu e nos deu o Espírito prometido, e por isso podemos viver em eterna paz e alegria no Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai,